Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, diz assim o texto: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne, toda imundície do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Eu não sei se você já tinha visto que tem imundície no espírito, mas está aí o texto. Vamos tentar trabalhar isso um pouquinho. Recebei-nos em vossos corações, e a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos nosso proveito. Não digo isso para vossa condenação, pois já tinha antes dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância e a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordante de gozo de todas as nossas tribulações, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, por dentro temores. Por fora combates, por dentro temores. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto ainda que não vos tenha contristado, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou muito, ainda que por pouco tempo. Mas agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz pesar. Mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios não é exatamente a segunda. Parece ser a quarta. E aí eu vou tentar mostrar para vocês as quatro. Não é uma tarefa muito fácil, mas vamos lá. A primeira é fácil. Quantas cartas Paulo escreveu aos Coríntios? Parece que são 4 cartas. E Paulo escreveu a primeira carta, é uma carta perdida, e o vestígio dela na Escritura está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Então deixa eu tentar explicar para vocês como é que funciona. Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, tratando sobretudo da questão da imoralidade dentro do arraial da igreja. Isso está registrado em 1 Coríntios 5, 9. Veja, lá em cima está 1 Coríntios, mas no capítulo 5, versículo 9, Paulo diz assim: já por carta eu vos escrevi que vocês não podem se associar com quem se prostitui. Quer dizer que antes dessa carta, que a gente chama de primeira carta, tem outra. Então a primeira não é a primeira seria a segunda. Mais ou menos isso, é isso aí. E parece que essa primeira carta, a carta perdida do apóstolo Paulo, que trata sobretudo por questões de moralidade e imoralidade dentro da igreja, parece que essa primeira carta perdida gerou uma carta-resposta da igreja para Paulo, que não conta como sendo uma carta de Paulo. Então, a igreja recebe a primeira carta, que nós não sabemos cadê, e a igreja, porque Paulo está longe, então a igreja envia para Paulo perguntas, questões, problemas, rolo da igreja,
Um que não está conversando com o outro, encrenca da igreja, coisas. Igreja local. Uma igreja local parece-me que problemática e se corresponde com Paulo através de uma carta. E nessa carta que Paulo recebe, eu estou me fazendo entender? Então, nessa carta da igreja para Paulo, que também nós não temos, consta que os coríntios perguntavam várias coisas. Parece que por exemplo, em 1 Coríntios 7, está escrito assim, versículo 1. Ora, quantas coisas que me escrevestes, então você está vendo que Paulo está falando a respeito de uma carta que ele recebe. Nessa carta que nós não temos, consta que os coríntios perguntavam várias coisas para Paulo. E Paulo transforma essa primeira carta, que na verdade é a segunda, numa carta-resposta. Então, a primeira carta nós não temos, a segunda carta, entre a primeira e a segunda, que a gente chama de primeira, tem uma carta da igreja para Paulo, e aí Paulo escreve o que a gente chama de 1 aos Coríntios, que é uma carta-resposta. Imagina que você chega na sua casa e teu pai, sei lá, alguém, está ao telefone conversando um assunto muito importante com uma pessoa muito importante. E você quer saber logo o desfecho, mas você não pode atrapalhar a conversa. Então, você está entendendo a metade da conversa, porque a pessoa tem lá um interlocutor. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma metade de conversa, entende? Por isso que ela vai trocando de assuntos, porque é Paulo respondendo as questões. Ele fala, sobre o cara imoral que está tendo lá um problema, tal, trata assim. Sobre tal coisa que vocês falaram é assado. Sobre o lance que um é de Paulo, outro é de Apolo, outro de não sei o que lá, é assim que funciona. Sobre isso, então, a primeira carta de Paulo, que na verdade é a segunda, ele trata várias questões e ele escreve essa carta, que é a primeira que nós temos, muito embora seja a segunda, como uma carta-resposta a questões variadas levantadas pelos irmãos em Corinto. Aí, algumas evidências mais fracas, eu assumo, dentro da segunda carta, que é o texto que nós vamos trabalhar agora, coloca aí segunda carta de Paulo aos Coríntios, algumas evidências, e eu ressalto que são bem mais fracas do que essas que eu dei até agora, dentro do texto da segunda carta de Paulo, trabalha no sentido de mostrar que parece ter havido uma carta anterior de Paulo, que seria a terceira, que nós também não temos, onde Paulo lida duramente com algumas questões. O pessoal chora quando recebe essa carta, algumas questões pontuais, algumas questões específicas dos coríntios. E isso fica evidente quando o apóstolo Paulo, na segunda carta, capítulo 2, versículo 4, versículo 3, por exemplo, ele diz assim, eu escrevi a vocês isso mesmo, para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, de que a minha alegria é a de todos vocês. Então, Paulo está dizendo aqui que já tinha escrito para eles, e esse escrito não está na primeira, não está nessa, e não está na outra lá que foi perdida. Então, tem mais evidências, né? O capítulo 7, versículo 8 dessa segunda carta, eu acho, deixa eu ver, capítulo 7, que é o texto que nós lemos. Portanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, está vendo? O apóstolo Paulo está dizendo que mandou uma carta dura, e talvez numa outra versão fala, mesmo que eu entristeci vocês com as coisas que eu escrevi, e isso não acontece na primeira carta aos Coríntios. Então, parece que existe uma outra carta, e essa outra carta seria a terceira. Logo, de acordo com o que Paulo está relatando aqui, tem outras evidências, porque se isso que eu estou falando tem sentido, parece que essa carta também foi perdida, a terceira. Então, a primeira e a terceira são perdidas. Então, a segunda virou primeira e a quarta virou segunda. Estão me fazendo entender ou não? Estou ou não? Porque é um rolo isso daqui. Não é fácil explicar. Isso porque eu prometi que a introdução seria curta. Entendeu? Estou dando aula aqui de Coríntios, né? Mas tudo bem. Então, se isso que eu estou falando tem algum sentido, então parece que essa terceira carta foi perdida, e de acordo com o relato de Paulo, ele
ele recebeu essa carta de Tito. Isso está lá no capítulo 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 6, talvez até o versículo 8. Deixa eu ver aqui. Mas Deus consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também com a consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades e tal. Tem aí um encontro de Paulo com Tito, e de acordo com esse relato, Paulo recebeu, provavelmente na Macedônia, esse encontro com Tito. Lá em Atos capítulo 20, Paulo queria encontrar Tito num lugar que eu não me lembro agora, parece-me que em Troade, que estava marcado esse encontro, não deu certo, e Paulo ficou aflito, mas na Macedônia ele encontra onde as cartas são trocadas. Foi isso que levou Paulo a escrever essa quarta carta aos Coríntios, que a gente chama de segunda carta aos Coríntios. E aqui Paulo conforta os que estão certos com Deus. Aqui ele também defende seu apostolado. A segunda carta de Paulo aos Coríntios tem 3 partes, na minha opinião. É um conforto aos irmãos que se adequaram ao que Paulo falou nas cartas anteriores. Ele também defende seu apostolado. E no final, ele finaliza essa carta buscando recursos financeiros para os cristãos pobres da Judéia. É o capítulo 9, por exemplo, e tal. Enfim, ele lidera uma grande coleta de recursos, de dinheiro, voltados aos irmãos da Judéia. Então, quando a gente fala 1 aos Coríntios, na verdade é segunda, e quando a gente fala 2 aos Coríntios, na verdade é quarta. Mas tudo bem, agora não esquece, mas guarda essa informação num lugar bem guardadinho, porque nunca vai mudar. Sempre 1 aos Coríntios é o primeiro, 2 aos Coríntios é a segunda, tá certo? Então, deixando a introdução de lado, vamos ao texto. Aqui, Paulo, capítulo 7, revela de forma excepcional uma questão que me deixou assim, né, quando eu li com calma esse texto. E ele revela o seguinte: existe imundície no espírito do homem. Eu não sei como é a versão que você tem aí, mas eu tenho 2 aqui. Uma que eu salvei aqui no começo, quando eu escrevi o sermão, que eu posso voltar lá, que diz assim: aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito. Eu não sei como é que é a versão que você tem aí, mas eu queria até ouvir algumas. No capítulo 7, versículo 1, a outra versão que eu tenho aqui não fala impureza, mas fala imundície. Purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito. Tem alguma outra versão? Contaminação na carne e também do espírito. Obrigado. Então, vou deixar 3 pontos para a gente pensar. Primeiro, o espírito do homem também inspira cuidados. O espírito também inspira cuidados. Não estou falando do Espírito Santo, não. Estou falando do seu espírito. Também inspira cuidados. Eu não quero teologar aqui sobre tricotomia, dicotomia. Acho que a minha cota de teólogo aqui já deu, enquanto eu esgotei aqui os negócios das cartas. Já está bom. Mas a gente precisa definir alguns termos. A palavra espírito, em português, vem, se você está lendo em hebraico o Antigo Testamento, a Bíblia tem o Antigo Testamento e o Novo. O Antigo é hebraico, o Novo é em grego. Se você está falando do Antigo Testamento, a palavra lá é ruach. E essa palavra ruach significa fôlego. Se você está lendo o texto grego do Novo Testamento, a palavra lá é pneuma. E a palavra pneuma também significa fôlego. Fôlego, mas a gente, em português, vai estar espírito. Quer dizer, quando Deus criou o homem, Gênesis 2:7, salvo engano, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Isso é o espírito, alma ou corpo? Corpo. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, diz respeito ao corpo. Aí a Bíblia diz assim, 2:7 de Gênesis: soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, o ruach hayah, no hebraico, o fôlego de vida, e ele tornou-se alma. Então tem o corpo feito do pó da terra, o fôlego que veio de Deus, e aí o homem se torna uma alma, tá certo?
Ou seja, então, existe algo que vem do Senhor em nós. E esse algo é o Espírito. O Espírito vem de Deus. Ele é o Pai dos Espíritos. Deus é o formador do Espírito no homem. É o que sopra o Espírito. Tem alguma parte em nós que veio de Deus. E essa parte, esse algo é o Espírito. Se a gente quiser dividir didaticamente, o corpo lida com o mundo. Frio e calor você sente no corpo. Dor, você sente no corpo, tá certo? Cansaço tem a ver com o corpo. Disposição tem a ver com o corpo. A alma lida com o que se pode sentir além do corpo. Tristeza é na alma. Gozo, alegria é na alma. Satisfação é na alma. Depressão tem a ver com a alma. Então, o corpo lida com o mundo, lá fora. A alma lida com o que se pode sentir além do corpo. E o espírito é onde a vida espiritual é possível. Por isso que a gente fala, por isso que o termo religião significa religar, é conectar o espírito do homem que está desconectado pelo pecado a Deus, ligar o homem a Deus. Abra a Bíblia em Romanos capítulo 8, eu nunca sei se é o versículo 16 ou 14, mas eu desconfio que é 16, que diz assim, porque o Espírito de Deus testifica no nosso... É o 14? O Espírito... É o 16 mesmo, né? Lê para mim. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então vamos recapitular. O mundo, o corpo é o ponto de contato com o mundo. A alma é o ponto de contato com o que você sente além do corpo. E o Espírito é o ponto de contato com Deus. É onde a sua aliança com Deus é possível. Onde a sua comunhão com Deus é restaurada. Onde Deus trata com você através do seu Espírito. Agora leia com calma, 2 Coríntios 7, que é o texto que nós estamos trabalhando hoje. Versículo 1. Ora, amados, pois nós que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito. Imundície da carne e do espírito. O que é um homem? Vamos dividir de novo em 3. Corpo, alma e espírito. Físico, emocional e espiritual, por assim dizer. O que é um homem fisicamente imundo? É um homem falido fisicamente. Agora, o que é um homem emocionalmente imundo? Qual é a opinião sua sobre isso? Ou impuro? Um homem condenado emocionalmente. Uma pessoa que perdeu o contato com o seu eu interior. Não tem mais... essa pessoa perdeu o controle da sua faculdade mental, por exemplo. Mas agora pensa o que é um homem espiritualmente imundo. Já parou para pensar? E a questão é que essas 3 esferas podem sofrer com a degradação. O espírito, a alma, mas também o corpo. E as 3 áreas podem se corromper. Não é só o corpo, ou não é só a alma, mas também o espírito. Nem todo mundo se corrompe nessas 3 esferas, eu concordo. Por exemplo, às vezes, o corpo físico foi afetado. Uma enfermidade, um derrame, uma paralisia, um AVC, um acidente, e a pessoa ficou tetraplégica ou coisa parecida. Então, às vezes, o corpo físico pode ser afetado, e ainda assim, a pessoa pode ser salva. Mesmo tendo o corpo físico afetado. Ou parcial, ou quase completamente, ou falido. Morreu, bateu o caminhão, pegou fogo, morreu, acabou, o corpo físico acabou. Ainda assim, essa pessoa pode ser salva. Jesus Cristo disse em Lucas, não, Mateus, eu estou em dúvida, acho que é Mateus. Não temei aqueles que podem matar o corpo,
mas não podem matar a alma. Então, às vezes, o corpo físico pode falir por alguma questão, e ainda assim a pessoa pode ser salva. E se você pensar bem comigo, se a gente está falando de corpo, que é o ponto de contato com o mundo, a alma e o espírito, um depressivo, ele pode estar fisicamente íntegro, fisicamente saudável, mas emocionalmente doente. E uma pessoa pode ser emocionalmente doente, fisicamente saudável e espiritualmente salvo. Só que ele está abatido na sua alma. É o Elias, por exemplo. Senhor, para mim é melhor morrer do que viver, chega, não aguento mais, e tal. Espiritualmente ele está bem, fisicamente ele está bem, o cara andou 40 dias, ele sai da Galileia a pé e chega no sul do Egito, no Monte Sinai, a pé, ele faz esse trajeto de uns quase 1.000 quilômetros em 40 dias. O cara está com o físico bom, mas, então, espiritualmente bem, fisicamente bem, mas emocionalmente destruído. Estou me fazendo entender? E se você pensar um pouco mais sobre esse caso, também é possível que um homem esteja espiritualmente imundo, mas emocionalmente bem. E fisicamente bem também. Só que ele está desligado de Deus. Ele está impuro espiritualmente. Então, dessas 3 faculdades que Deus te deu, espírito e alma e corpo, você pode estar mal, muito mal em uma delas, e ainda assim, inclusive, ir para o céu, por exemplo. Depende de qual área você está, em qual área você está afetada. Porque, na boa, dessas 3, o espírito é o mais importante. Porque o espírito, espiritualmente falando, é o que garante a vida eterna. Não é se você está com depressão. Você pode estar com depressão e você pode ser salvo. Depressão não é um pecado. Você pode estar mal, você pode depender de remédio, você pode precisar de uma situação onde a química ativa novamente os seus hormônios, e você pode voltar e melhorar ou não, enfim, mas isso não tem a ver com o seu espírito. E isso, para mim, é muito importante, porque um homem espiritualmente imundo, ele não tem condição nenhuma de ser salvo. Por quê? Porque o espírito é o elo de contato com Deus. Se você está imundo espiritualmente, se você está ouvindo essa mensagem, mas está espiritualmente imundo, impuro, não tem saída, porque você pode estar um atleta, você pode ser um homem de ferro nas emoções, mas se você está espiritualmente imundo, a porta está fechada para você, porque você está desconectado. Porque lá em Romanos 8,16 nós lemos que o Espírito de Deus liga com o nosso espírito para que nós sejamos filhos de Deus. Você não é um filho de Deus porque suas emoções estão em ordem. Você não é um filho de Deus porque o seu IMC, é IMC? Índice de massa corporal, está top. Está lá, o meu está em 25, pastor. O certo é 25, o meu está lá cravado. Não, você pode estar do lado de um cara que o IMC dele é 40. Tipo, o cara está com gordura até no rim, onde for. Mas ele é um salvo e você não, cara. Então esse lance de espírito, alma e corpo é muito importante. E aqui em Coríntios, é um dos poucos textos oferecidos na Bíblia que nos dá a informação que eu não tenho que cuidar só do meu corpo. E eu não tenho que cuidar só da minha alma. Porque hoje, o lance hoje é cuidar da alma. Músicas para a alma, acalma a tua alma, aquieta a tua alma, cuida da tua alma, cuida de você, porque você não pode ficar deprê, você tem que aprender a lidar com o perdão, aprenda a lidar com a cura interior, tudo isso aí está dizendo para a alma. Tudo isso aí são respostas para a alma. E a bola da vez hoje é só pregar sobre a alma.
E sobre alma e decepção, como você lida com decepção, como você lida com a alegria, como você lida com a tristeza, como você lida com a perda, como você lida com o ganho, como você lida com a riqueza, como você lida com a pobreza, com o fim de um relacionamento, uma empresa que faliu, uma mãe que morreu, um filho que foi atropelado, sei lá. Como você lida? O que o ministério causa emocionalmente? Cuida das suas emoções. O que está a bola da vez é falar de emoções, é falar de alma. Coaches. Então você pode ser meu coach, eu vou ministrar, eu vou te ensinar a ativar dentro de você as atitudes certas para que você vença emocionalmente. A palavra é blindar. Você tem que se blindar emocionalmente. Mas ninguém está falando do espírito. E você pode ser uma negação emocionalmente falando, depressivo, tal. Mas se você ama a Deus, e se o seu espírito está ligado com Deus, você é salvo. Você é salva. Desses três, como que eu vou dizer para você? O pódio desses três começa pelo espírito. Cuida do espírito. E aqui o apóstolo Paulo oferece um dos poucos textos que nos dá esse alerta. Irmãos, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne, mas também do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Amém, irmãos? Segundo, não tente maquiar uma tristeza quando ela vem de Deus. Não tente maquiar uma tristeza quando ela vem de Deus. O que eu vou falar aqui é contra a maioria do que se prega nas igrejas. Porque hoje você escuta, não se entristeça, irmão. Você não pode deixar isso aí te abater. Deixa a sua tristeza lá fora, aqui você veio para adorar. Deixa seu problema lá fora, porque aqui você vem para louvar e aqui não pode ser baixo astral. Diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Ou não se entregue a essa tristeza, não se abata, tal. E para ir contra o que a maioria fala, eu leio o texto base dessa mensagem de hoje, exatamente no versículo 10. O apóstolo Paulo diz assim: a tristeza, quando vem de Deus, uau, quer dizer que tem tristeza que vem de Deus. Vamos lá, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz prejuízo. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. A morte. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, gente: tem um tipo de tristeza que é muito importante você sentir. Existe um tipo de tristeza que não é a tristeza da condescendência, não é a tristeza da beligerância, não é a tristeza da falta de dinheiro, não. Existe uma tristeza que vem de Deus, e você se entristece segundo Deus, ou você fica triste conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade de Deus. E para mostrar isso, eu vou apresentar, por exemplo, um texto de Tiago. Tiago, capítulo 4, diz assim o texto. Versículo 8. O texto diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aleluia. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Outra versão. Deixa eu lembrar. Ânimo dobre. Assim, não é? Acho que é ânimo dobre. Purificai o vosso coração. 9. Senti as vossas misérias. Lamentai e chorai. Converta o seu riso em pranto, e a sua alegria em tristeza.
Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Pastor, o senhor veio aqui hoje falar, a gente saiu da nossa casa, a gente tomou banho, tivemos trabalho, trabalhamos, pegamos um carro, gasolina, moto, sei lá o quê, ônibus, e estamos aqui com fome, sei lá. E aí o senhor vem falar para a gente que a gente tem que se entristecer. Ou que Deus quer que a gente se entristeça. Então, mais ou menos, é o seguinte. Tem uma tristeza que vem de Deus. Você que está frio espiritualmente e está lutando contra a tristeza ou o desânimo, ou você que está se sentindo espiritualmente frio, fraco, ou você que está na pior fase da sua espiritualidade, presta bem atenção no texto. O texto não manda você se alegrar, mas se entristecer. Se entristecer. Sabe qual que é o problema? A pessoa está espiritualmente um lixo, aí ela vem numa igreja evangélica, aí os pastores e pregadores ficam entretendo essas pessoas. Vai, irmão, levanta, vai, aplaude, vai, põe um sorriso no rosto, olha para essa pessoa aí, fala assim, você é lindo. Você não, cara. Uma pessoa que está mal espiritualmente não tem que ser entretida. Uma pessoa que não está bem espiritualmente, se você espiritualmente não está bem, você não tem que se alegrar. Se você espiritualmente está mal, você não tem que ouvir a palavra e se sentir bem. Você tem que se sentir mal primeiro. Porque você precisa resolver um problema. Porque se você está espiritualmente mal, mais desviado do que crente, e aí você chega aqui, eu fico entretendo até, vai irmão, ri, agora ri, e aí eu conto uma piada, e tal, porque Deus está na tua vida. Não está, Ele não está na tua vida. Não, irmão, mas é assim mesmo, Deus vai te abençoar, o Espírito Santo vai te usar. Então, não vai. Porque o Espírito, lá no primeiro ponto, o Espírito está condenado ali. O elo de ligação, eu que apertei? O elo de ligação com Deus está condenado, está imundo. Então não é verdade. Eu não vou ficar aqui entretendo você e fazendo graça. E olha para a pessoa mais linda do teu lado. Cuida com o teu irmão aí. Fala para ele assim, hoje Deus vai fazer um milagre na tua vida. Então não vai, velho. Não vai. Por quê? Porque para você a hora não é de se alegrar. A hora é de se entristecer. O apóstolo Tiago diz o seguinte: transforme o teu sorriso em tristeza. Transforme o seu gozo em pranto. Então, presta atenção, existe uma tristeza. Aí você fala, pastor, então quer dizer que eu já estou mal espiritualmente. Aí eu venho aqui, o senhor fala que eu tenho que me entristecer, aí eu fico pior. Então não é essa a ideia dessa tristeza. Porque essa é uma tristeza que não vem porque o pastor prega. Essa é uma tristeza maravilhosa, que não vem porque eu sou chato e eu vou fazer você ficar triste. Não. O texto de 2 Coríntios 7,10 diz assim: porque a tristeza que vem de Deus produz arrependimento para a salvação. É quando você não está bem espiritualmente, e você não tem coragem de orar, e você não tem coragem de levantar a mão, e você não tem coragem na alma, você tem temor, fala assim, eu não estou à altura, e aí você cai de joelhos, e você começa a chorar, porque você não está bem, e eu ouso dizer, essa tristeza vem de Deus. Esse sentimento que você está de vergonha, de decepção com você mesmo, de ter feito o que você fez, pensado o que pensou, falado o que falou, não sei. Essa tristeza que está no teu coração vem do Senhor, porque a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então, existe uma tristeza maravilhosa. Existe uma tristeza que nos deixa desconfortáveis espiritualmente. Talvez enquanto eu estou falando aqui tem gente que está desconfortável. Porque você não está enquadrado. Porque você está
Você prometeu, falou, e foi lá de novo. E você, não, agora vai, aí não vai. E aí você, mas a Bíblia diz que existe uma tristeza que nos deixa espiritualmente, existe um sentimento que vem de Deus, que nos deixa espiritualmente tristes. E essa tristeza pode estartar a sua vida espiritual. É isso que o apóstolo Paulo está trabalhando, não só no versículo 10, mas ele fala o seguinte, versículo de número, quer ver, versículo de número 5, ele diz o seguinte, a vocês, mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a vinda dele, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos das vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Aí você fala, peraí, o Paulo está alegre por causa do choro dos irmãos? Olha o versículo 8. Porquanto ainda que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, porque Paulo falou, catou lá todo mundo e explicou como é que funcionava, e isso mexeu com as pessoas, e elas ficaram tristes, porque elas não estavam à altura, e Paulo diz assim, ainda que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, eu não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos entristeceu, ainda que por um pouco de tempo, agora eu estou tranquilo, não porque vocês se entristeceram, mas porque vocês entristeceram-se para arrependimento, pois fostes entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não sofreram dano em coisa nenhuma. Eu estou lendo num português mais coloquial, versículo 10 que é o texto. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes entristecidos. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes que estão agora puros neste negócio. Então, meu irmão, minha irmã, existe uma tristeza maravilhosa que vem de Deus, e essa tristeza pode resolver a sua vida espiritual. Então, eu quero dizer com muita clareza, a Bíblia mostra que existe uma tristeza diferente, uma que vem de Deus, que pode o cara contar a maior piada, a coisa mais engraçada, mas se você espiritualmente não está bem, você vai se entristecer, e esse negócio de se sentir mal, quando eu falo sentir mal, não é vontade de vomitar, não é tontura, eu estou falando se sentir mal, é se sentir fora da vontade de Deus. Eu sou um cara que estou na igreja há tantos anos, sou uma mulher que estou na igreja há tanto tempo, e me flagro fazendo isso de novo, ou pensando, ou não perdoando, ou odiando, ou falando mal, ou duvidando, ou pecando, ou caindo, bebendo, sei lá. Então, existe uma tristeza diferente. Às vezes está tudo bem lá fora, suas contas estão em dia, aleluia, que bom. Ou o seu casamento está bem, que bom. Ou a sua casa está em ordem, seu trabalho, você não está desempregado, não está passando fome, não está passando, você tem um carro aí para te levar depois do culto, que é seu, que você está pagando, sei lá. Quer dizer, nenhuma grande decepção recentemente, o ministério está caminhando, mas você não está bem. Está triste. Você está triste. Você está triste porque você não está na sua melhor performance espiritual. Então presta atenção. Essa tristeza edifica. Essa tristeza, porque é uma tristeza que nos leva ao arrependimento. Nos conduz ao arrependimento. E bem-aventurado é o crente. Crente que ama Jesus, mas quando sente que falhou, quando sente que fez alguma coisa que desagradou a Deus, não pensa, é assim mesmo. Não, eu fiz isso, mas lá na igreja tem gente pior do que eu. Não, mas bem-aventurado é o irmão, a irmã, que se sente mal por aquilo que fez, que se sente triste, que rasga o coração, e que diz, Senhor, por favor, tem misericórdia de mim. misericórdia de mim. Essa tristeza é uma tristeza que edifica. Você está triste? Você está triste porque você não está bem? 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 Você está triste porque você não
Terceiro, a tristeza segundo Deus gera atitudes segundo Deus. A tristeza segundo Deus gera atitudes segundo Deus. Pastor, como eu sei se a minha tristeza, a tristeza que eu sinto, ela vem de Deus, porque o Senhor está dizendo que é boa, porque é uma tristeza que me conserta, e como eu sei se a tristeza que eu sinto vem do mundo? Porque o texto diz assim, ó, a tristeza segundo Deus produz arrependimento, e a ninguém traz prejuízo, mas a tristeza conforme o mundo produz a morte. Como eu sei que tristeza eu estou sentindo? Eu respondo com uma pergunta, eu vou fazer igual Sócrates. Não o jogador, o Sócrates, filósofo. Ele respondia com perguntas. Então, se a pessoa pergunta, pastor, como eu sei se a minha tristeza veio de Deus ou do mundo? Eu respondo perguntando, o que é que ela está gerando em você? O que que essa tristeza está causando em você? O que que essa tristeza te deixa com vontade de fazer? Ou o que que essa tristeza te deixa com vontade de não fazer? Aí a gente sabe se essa tristeza vem de Deus ou do diabo. Se é uma tristeza que fala assim, caramba, eu não oro, eu não evangelizo, eu estou triste porque o pastor deu um puxão de orelha esses dias aí, ó, eu estou no meio, eu faço parte também, era isso aí, foi para mim, e eu não queria ter ouvido aquilo que eu ouvi, e foi duro, eu fiquei triste, estou mal comigo mesmo, eu tenho que me consertar em relação a isso. Essa tristeza vem de quem? De Deus. Essa tristeza vem de Deus. Pastor, como eu sei se a minha tristeza vem de Deus ou do diabo? O que é que ela gera em você? Ah, eu não quero mais saber, eu estou triste porque eu me decepcionei, então eu vou me afastar, eu tenho que cuidar mais de mim, eu tenho que pensar mais. Essa tristeza vem de quem? De quem? Você tem medo de falar que é do diabo? Mas é do diabo. Essa tristeza vem do mundo. A Bíblia diz que a tristeza segundo o mundo produz a morte. Sabe aquela tristeza que faz o cara subir no último andar do prédio e pular? Essa é a tristeza segundo o mundo. A tristeza que faz você ir na farmácia e subornar a pessoa, falar assim, eu quero um Rivotril, eu não tenho receita, mas eu tenho dinheiro. Porque eu quero apagar, eu quero tomar 5 de uma vez, eu quero acordar só semana que vem. É a tristeza que faz você chegar em casa pensando em arrumar as malas. Porque você vai embora, porque a sua casa é um inferno, porque não sei o quê. Porque essa tristeza vem de Satanás. Agora a tristeza que te empurra para orar, a tristeza que te empurra para se arrepender, a tristeza que te deixa de joelhos, a tristeza que te deixa arrependido, a tristeza que te faz pedir perdão, a tristeza que te faz se arrepender, essa tristeza vem de Deus. A tristeza que quer fazer você ir embora de casa, e que quer acabar com o seu casamento, e que quer, a minha mala já está pronta, porque não, um de nós dois tem que sair, porque se você vai eu fico, se você fica eu vou. Irmão, quem tem que sair da sua casa é o Satanás, não é você, não é a sua mulher, é o diabo. Essa tristeza vem de Satanás, e a Bíblia diz que a tristeza segundo o mundo produz a morte. A morte. Então, o que essa tristeza te deixa com vontade de fazer? Se essa tristeza te deixa com vontade de pedir perdão, é da boa. Essa tristeza é da boa. É a tristeza segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação. Agora, se essa tristeza te deixa com vontade de desviar, se essa tristeza te deixa com vontade de usar uma roupa mostrando as partes íntimas, se essa tristeza te deixa com vontade de cair no funk, cair na gandaia, se essa tristeza te deixa com vontade de encher a cara no boteco, essa tristeza vem de Satanás. Então, é o terceiro? É. A tristeza segundo Deus gera atitudes segundo Deus. O texto, já finalizo, né? Diz que existem 2 tipos de tristeza. Uma te empurra para o buraco e ainda condena a sua alma.
A Bíblia diz que a tristeza segundo o mundo produz a morte. Mas por outro lado, existe uma tristeza que nos leva ao arrependimento. Eu preciso orar mais. Eu preciso buscar a Deus mais. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso me consertar. Eu preciso congregar mais. Eu preciso servir mais. Eu preciso ser humilde mais ainda. Eu preciso subjugar meu eu. Eu preciso ter força para dizer não. Eu preciso. Essa tristeza é de Deus. Essa tristeza é do Senhor. Que a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação, tome conta da sua alma nessas próximas horas, dias, semanas, meses, o tempo que for necessário, até que você seja um crente, como Jesus quer que você seja. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.